Fala Zezé, bom dia cara. E aí gente, bom demais? Então você está no canal AFD, eu sou o professor William Maluf, você está fazendo o curso de Elementos de Máquinas e nós vamos começar um novo tema, um capítulo muito importante e esse capítulo é... Fadiga. Esse assunto é muito importante porque esse modo de falha de fadiga ele é extremamente presente no dia a dia dos profissionais que atuam na área de engenharia mecânica. E eu pretendo abordar esse tema em 10 partes. Ou seja, eu vou começar hoje com a introdução, depois a gente vai passar para a formulação de Baskin, daí a gente vai trabalhar com um assunto muito interessante que é a correção do limite de resistência à fadiga. Aí a gente vai tratar como hipótese simplificadora somente trabalhando com carregamentos simétricos. Daí eu removo essa hipótese simplificadora e a gente trabalha com carregamentos assimétricos, que é o mais próximo da realidade. E aí a gente vai aprender a lidar com modelos de previsão de vida, ou seja, quando as peças falharem, eu vou ensinar a vocês a prever qual a durabilidade das peças. E aí, para carregamentos muito complexos, a gente vai utilizar uma técnica chamada decomposição por rainflow. E aí eu vou te apresentar a teoria do dano acumulado, faço um breve resumo e aí a gente vai ter um monte de exercícios. Agora, a gente vai fazer exercícios ao longo das aulas. Quando eu coloco exercício aqui, é que no final das aulas tem uma lista de exercícios quase que infinita, que você vai estudar tanto que vai chegar a ter fadiga. Que piadinha ridícula, né? Enfim, então agora eu vou pedir para o locutor, próxima parte. Introdução. Para começar a estudar a fadiga, eu vou pegar uma peça da indústria aeronáutica que é muito importante para o funcionamento do avião. Vou pegar, por exemplo, o trem de pouso. A gente sabe que em engenharia mecânica em geral, que a maior parte das falhas estruturais que acontecem em componentes mecânicos não acontece devido a esforços estáticos. A maior parte das falhas em componentes mecânicos acontece devido a cargas cujas intensidades variam ao longo do tempo. Pior que isso, essas falhas elas acontecem em tensões que são inferiores à tensão de escoamento. E aí os sapinhos aparecem para discutir uma coisa com a gente, porque tem um mantra da disciplina, que foi utilizado em praticamente todas as aulas do curso. E a pergunta é, como garantir que uma peça não vai falhar quando essa peça estiver sujeita a um certo esforço? E o mantra era, a tensão atuante tem que ser menor ou igual à tensão admissível. E esse era o nosso critério de falha, tensão atuante menor ou igual à tensão admissível. Só que como é que a gente calculava a tensão admissível? A tensão admissível é calculada pela divisão de uma tensão limite de resistência de um certo modo de falha dividido por um coeficiente de segurança. Eu vou repetir, a tensão admissível é a divisão entre a tensão limite de resistência de algum modo de falha dividido pelo coeficiente de segurança. E, por exemplo, se a gente não quisesse escoamento, quem que a gente coloca ali? A tensão limite de escoamento. Então, o sapinho te pergunta, quer dizer então que você enganou a gente esse tempo todo? O sapinho está falando de mim. Aí o sapinho, o outro falou, que a gente não confia mais em você, depois da gente ter feito tanto exercício, você só me conta isso agora? E aí é um negócio importante que eu estou aqui para explicar para vocês justamente isso. Quero explicar para vocês quando que vocês vão usar esse conceito e quando que vocês não devem usar esse conceito, esse critério de falha. E só para descontrair, por falar em explicação, vocês já devem ter visto os sapinhos aparecem direto aí dos meus vídeos. Eu vou explicar para vocês. Isso é um jogo de videogame, provavelmente vocês não conhecem, dá uma olhada. Vou entrar aqui no YouTube e vou mostrar para vocês rapidinho. Né? Então esse jogo aí, os sapinhos, tem só dois. Eles eram verdes, não, mas eles vão pegar a cor daqui a pouquinho. Esse jogo é um jogo que foi durante muito tempo considerado aí o jogo mais difícil do mundo. E não é brincadeira, vocês podem pesquisar nos fóruns. Chama Battletoads. Em inglês, Toads é tartarugas, mentira, Toads é sapo e Battle é batalha. Então vamos procurar na internet e descobrir qual que é a tradução dessas duas palavras juntas. Olha aí, digitei lá no Google Tradutor Battletoad. E a tradução é sapo engenheiro, beleza? Seja bem-vindo aqui. Então deixa eu te apresentar os três engenheiros aqui. O primeiro deles é o Rash, o segundo é o Zitz e o terceiro é o Pimple. Olha o que acontecia. Olha aí, a presidente da empresa passa uma instrução para o supervisor e o supervisor passa a instrução para os engenheiros. Aliás, dá uma olhadinha aqui. Por que eu comecei a aprender a mexer com o mapa? Por causa disso, né? Tinha que aprender, porque senão você não chegava no final do jogo. E qual que é o lance terror desse jogo? Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. Foi considerado o jogo mais difícil do mundo, porque não tinha continue, entendeu? Então se você morresse lá, tal, tinha que começar do zero. E o jogo era longo pra caramba. Então, tipo, eu e meu irmão caía no negócio e aí começava a educação, né? Aí, ó, murrão na cara, né? Daí a gente ia passando mais pra frente. E aí aparecia outro inimigo. E aí
ferrolho nele, depois botina e depois é bota completa. Então assim, fui criado desse jeito. Tem como ser normal? Possível, né? Depois você dá uma olhadinha aí que o jogo vale a pena. Então vamos voltar a estudar o trem de pouso para eu exemplificar o caso da fadiga. A fadiga é um mecanismo de falha que causa um dano estrutural que é progressivo. O dano estrutural ele é localizado e acontece quando o material está sujeito a carga cíclica variada. Vou pegar umas animações para te mostrar o porquê. Ao longo da vida do trem de pouso, ele sofre várias cargas dinâmicas e que têm intensidade diferente. Por exemplo, quando o avião está decolando, ele decola, não é? E aí tem uma certa carga, tem uma certa quantidade de equipamentos, tem uma certa quantidade de bagagem, de pessoas e também de combustível. Quando o avião pousa, normalmente, né, o combustível está diferente, ou seja, ele foi consumido ao longo da viagem. Então, cada momento, o trem de pouso sofre cargas cíclicas que são diferentes. E aí, obviamente, ele tem uma vida útil, deve resistir a todos os esforços de maneira segura, e por isso é muito importante que a gente estude e entenda o fenômeno com muita cautela. A questão é, a variação dos ciclos de carga pode eventualmente nuclear uma trinca, e se essa trinca se propagar, ela pode resultar em um colapso estrutural. Então eu vou te mostrar um exemplo que a gente espera que não aconteça, obviamente, com trem de pouso, nem com peça nenhuma, mas vou te mostrar um exemplo de uma peça que sofreu fratura. Essa é uma fratura por fadiga de um braço de manivela de alumínio. Essa área escura que vocês estão vendo aqui embaixo mostra as estrias. E essas estrias, da forma com a qual elas estão aparecendo, demonstra que houve um crescimento lento das fissuras. Já essa área granular brilhante mostra claramente que teve uma fratura e ela foi repentina. E devido ao desconhecimento do fenômeno de fadiga, infelizmente, diversos acidentes fatais aconteceram, tanto no meio ferroviário, quanto no meio aeronáutico, quanto em operações petrolíferas. Então, infelizmente, muitas vidas foram perdidas porque as pessoas desconheciam o mecanismo de falha de fadiga. E aí eu coloquei para vocês um resumo do que foi falado até agora. No próximo vídeo, eu vou mostrar uma perspectiva histórica da evolução da fadiga.